Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lorena Oliveira, sou professora de Ciências e Biologia e resolvi começar a gravar aí uma série de vídeos abordando temas que eu tenho trabalhado em sala de aula com os meus alunos, tá? Com o intuito de que esses vídeos sirvam de apoio para os meus alunos e que também venham a somar aí na vida de outros estudantes que estão buscando aí conhecimento sobre o tema, tá bom? Então, espero poder contribuir aí com vocês nos diferentes assuntos que nós vamos trabalhar por aqui, tá joia? Antes de eu começar, eu vou pedir aí um pouquinho de paciência, principalmente nesse primeiro vídeo, né? Porque tô me familiarizando ainda aqui com tudo, ainda dá uma travadinha, mas espero que a gente consiga ter uma troca bacana aí sobre os assuntos que nós vamos tratar, tá bom? E eu quero começar hoje, o nosso primeiro tema vai ser sobre os diferentes tipos de rochas existentes no nosso planeta. Quando a gente fala em rochas, o que vem à cabeça de vocês? Se eu perguntar a vocês, para você, o que é uma rocha? O que vocês me definiriam aí como rocha? É comum eu escutar em sala de aula dos meus alunos a definição de professora, rocha para mim é montanha, essas montanhas que a gente vê por aí é rocha, não é, professora? Professora, rocha para mim são essas pedras que a gente vê por aí, não é? E sim, tá tudo certo. Todos esses conceitos aí, de fato, são rochas, tá? Mas o que nós vamos tentar entender aqui é do que se tratam essas rochas. Essas montanhas, que são tipos de rochas, pedras, que são tipos de rocha aí, né? Do que se dá, como que se dá a formação dessas rochas. E, para começar, a gente precisa entender o seguinte. Rochas nada mais são do que conjuntos de uma ou mais substâncias minerais ali que se uniram e deram origem a diferentes tipos de rocha, tá? Então, rochas são conjuntos de um ou mais minerais que se uniram e formaram, então, uma rocha. Tranquilo? E aí, nós vamos ver aqui que essas rochas podem se formar de diferentes formas, tá? Existem 3 principais tipos de formações de rochas. São sobre esses 3 tipos de formações que nós vamos falar aqui hoje, tá joia? Vamos começar falando aí do tipo de rocha mais antigo que nós temos existente aí no nosso planeta, tá? Que são as rochas magmáticas. Quando nós falamos em rochas magmáticas, do que eu tô querendo dizer? Rochas magmáticas são rochas que se formam através do resfriamento do magma. E o que é o magma? O magma é aquela camadinha mais interna ali da Terra, né? Que tá num estado mais pastosozinho devido a estar numa temperatura mais elevada, tá? Então, ele é uma camada mais interna da Terra que nós temos presente, então, abaixo da crosta terrestre, tá? E aí, as rochas magmáticas se formam através do resfriamento desse magma, tá? E a gente vai ver que esse processo pode ocorrer de diferentes formas. O primeiro processo que pode ocorrer é o processo de resfriamento, que a gente dá o nome de resfriamento intrusivo ou resfriamento plutônico, tá? Que é quando esse resfriamento do magma ocorre ainda no interior ali da Terra. Um tipo de rocha muito comum que nós temos aí, que se dá a formação internamente, é o granito, que a gente utiliza aí, né, muito em construção civil, né? Com certeza, ou vocês têm presente na casa de vocês, ou têm contato direto aí com o granito, tá? Que é um tipo de rocha, então, magmática, que se forma através de um processo intrusivo, ou também chamado de plutônico. Eu até consegui aqui um pedacinho de granito para ilustrar para vocês, tá? Tentar explicar um pouquinho aqui sobre a formação dessa rocha. Ela se forma, então, lá no interior da Terra, e é a mistura aqui
de 3 principais minerais. Quais minerais são esses, Lorena? Nós temos aqui o quartzo, o feldspato e também a mica. Nesse meu granito aqui, eu tô com bastante predominância de mica. A mica é um mineral bem escurinho, por isso que esse granito meu aqui tá bem puxadinho pro preto. Mas vocês podem reparar aqui no vídeo, eu acho que tem um mineral que a gente não vai conseguir ver tão perfeitamente, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas nós temos aqui a predominância, então, da mica, que é esse mineral mais escurinho, bem puxado aí pro preto. Temos a presença do quartzo, que tem uma cor mais esbranquiçada, mais transparente. E aí, a gente consegue ver vários pontinhos aqui. E temos também a presença do feldspato. Aqui, a olho nu, eu consigo visualizar. Pelo vídeo, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Aqui eu tenho umas partezinhas mais amarronzadas, tá? E aí, eu tenho a presença desse outro mineral, que é o feldspato. O feldspato, ele vai ter sempre essa coloração mais amarronzada ou acinzentada. Sabe aqueles mármorezinhos mais claros? Mármore não, desculpa. Mármore a gente vai tratar depois. Aqui a gente tá no granito ainda. Sabe aqueles granitozinhos mais claros que a gente tem, às vezes puxado pro amarronzado, às vezes mais pro cinza? Nesse caso é porque a gente tem a presença predominante do feldspato, tá? Que é um outro tipo de mineral aí. Então, granito é formado principalmente por esses 3 tipos de minerais, que é o quartzo, o feldspato e a mica. Nesse exemplo de granito meu aqui, a gente vê que tem bastante presença de mica. Por isso que a coloração dele tá mais puxadinha pro preto, tá? E aí, olha que interessante, ele fica bonitinho assim, porque nesse caso, o granito já recebeu o polimento. Quando ele tá sem polimento, ele fica mais dessa formazinha aqui, tá vendo? Mais escurinho, então tá sem o acabamento aqui desse lado. Espero que tenha dado pra entender aí. Então, esse granito, que é um tipo de rocha, se formou lá no interior da Terra com o resfriamento desse magma. Esse magma, depois, né, que se resfriou e formou ali o granito, por exemplo, ele vai submergir, vai subir lá para a superfície da Terra e aí a gente vai ter acesso a essa rocha, tá? Outro tipo de rocha que se forma através do magma é a pedra pómez. Conhecem? Hoje em dia tem visto menos pedra pómez, mas a pedra pómez é muito comum aí para esfoliação ali da pele, em especial da área ali dos pés. O pessoal usa muito para lixar ali os pés, sabe? Uma pedrazinha toda porosazinha, cheia de uns furinhos assim. Vou ver se eu consigo colocar imagem aqui no vídeo dela para vocês. Mas a pedra pómez é um tipo também de rocha magmática, tá? Que se forma através do resfriamento desse magma quando ele consegue vir para a superfície, que aí já é em forma de lava, aquelas lavas vulcânicas mesmo, tá? Inclusive, o outro nome que a gente pode dar para esse processo é processo vulcânico, de sedimentação aí dessa rocha vulcânico. E aí, né, ou é um processo que a gente chama de extrusivo, que é quando é fora da rocha, e também eu posso dar o nome para esse processo de processo vulcânico, tá? E aí, como exemplo, eu tenho a pedra pómez e tem um outro também exemplo de rocha, que é o balsato. Vou tentar colocar fotinho dele no vídeo aqui para vocês também. Então, recapitulando aqui, quando a gente fala em processos de formação de rocha, o primeiro processo que a gente vai falar aí é do processo de formação da rocha magmática, que se dá através do resfriamento do magma. Esse resfriamento pode ocorrer internamente, resfriamento desse magma pode ocorrer internamente, lá no interior da Terra, e aí é um processo que a gente dá o nome de processo intrusivo ou plutônico, e ele pode ocorrer, esse resfriamento desse magma pode ocorrer fora também, que aí a gente chama de resfriamento extrusivo ou vulcânico, tá? E aí,
a gente tem diferentes tipos de rochas sendo formadas através desses processos, beleza? Em seguida, nós vamos falar aqui agora sobre um outro tipo de formação de rocha, que são as rochas chamadas de rochas sedimentares. O que são rochas sedimentares? Rochas sedimentares são aquelas rochas que se formam de sedimentos. E o que são sedimentos, Lorena? Sedimentos são partículazinhas que vão se formando ali, né, através da quebra, da degradação de outros tipos de rocha, tá? Sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É um processo que dá origem aí à formação das rochas do tipo sedimentares, tá? Que a gente vai dar o nome aí de processo de intemperismo, que é quando ocorre a degradação da rocha ou pela chuva ou por vento, tá? Então, são processos que vão ocorrendo ali que vai esfarelando aquela rocha. E aí, aquela rocha, esses farelinhos da rocha que foram se formando, vão se compactando ali em camadinhas, vão formando camadas e dão origem às rochas sedimentares. Nas rochas sedimentares, é muito comum a gente encontrar aí fósseis, tá? O maior encontro de registro de fósseis que a gente tem são em rochas do tipo sedimentares. Inclusive, eu vou até vir a gravar uma aulinha depois sobre fósseis para vocês, tá bom? Exemplos de rochas do tipo sedimentar. Nós temos aí o arenito, o argilito e também temos o calcário, tá? O calcário, uma curiosidade aqui sobre ele é que ele se forma através ali da degradação das carapaças de animais marinhos, tá? Moluscozinhos, pequenos moluscozinhos ali, que deixam suas carapaças e aí tem uma alta concentração de calcário, vai se degradando e forma o calcário. E aí vai dar origem às rochas do tipo calcárias, tá? Por último, para terminar a nossa aula de hoje, nós temos a formação das rochas do tipo metamórficas. Metamórficas vai vir, né, de metamorfose, transformação. Eu vou dar um exemplo aqui, mas boa parte não vai lembrar porque não é da época. Tinha um desenho lá do Dragon Ball que tinha o Goku que se transformava em Super Saiyajin, né? Então, é como se fosse a transformação dessas rochas. Eu gosto de dar um exemplo que eu uso é esse. É a transformação do Goku para o Super Saiyajin. Eu tenho um tipo de rocha já formado. Vou pegar aqui, novamente, o meu granito. Já tem essa rocha formada aqui, então. E aí, por pressão ou por temperatura, esses minerais existentes nessa rocha vão se reorganizando, vão se transformando, tá? E aí, dão origem a outro tipo de rocha. No caso do granito, quando ele passa por esse processo de transformação aí para uma rocha metamórfica, o granito se transforma de granito para gneise. Onde que é comum encontrar gneise? Várias cadeias montanhosas aí. Como, por exemplo, a gente tem um grande exemplo aqui no nosso país, que é lá do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Sabe aquela montanhona bonita lá do Pão de Açúcar? Pois é formado por esse tipo de rocha, né? Uma rocha metamórfica que foi transformação de granito pro gneise, tá? Então, é quando a rocha metamórfica é quando um tipo de rocha já existente, pode ser uma rocha magmática ou pode ser uma rocha sedimentar, passou aí por um grande aumento de pressão ou de temperatura e aí teve os seus minerais reorganizados, dando origem a um novo tipo de rocha, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha dado para dar uma clareada aí para vocês, né? Vou tentar ir com mais calma nos próximos vídeos, tentar ser um pouquinho mais clara, né? Mas espero que tenha auxiliado aí um pouquinho vocês. No que precisarem, contem comigo. Estou à disposição.
Um beijo e até o próximo vídeo.